Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao Parque Espiritual Monte Alverne. Inclusive, nossos votos de agradecimento à equipe espiritual que nos acompanha nesta noite, uma noite especial porque teremos a presença de nosso irmão e trabalhador aqui da casa, Ricardo, com o tema Ser Chico, a vida de Francisco de Assis. Então, para nós é um motivo de grande alegria termos este tema, já que São Francisco de Assis é um dos patronos aqui do Monte Alverne. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, os irmãos também que estão nas suas residências, que posteriormente verão a exposição da noite. Nós agradecemos e muito a presença de todos aqui no nosso auditório Allan Kardec. Como de praxe, nós avisamos que o Monte Alverne possui canais nas redes sociais, Facebook, YouTube, o site também no Monte Alverne, no Instagram, onde ali os irmãos podem achar todas as informações. Nós temos inclusive ali a tábua das palestras mensais, as atividades inclusive de cunho filantrópico, como a sopa do Tio Tom, que foi confeccionada hoje à tarde, por exemplo. Os nossos amigos já estão a distribuí-la pela cidade. Nós temos tantas atividades aí que os irmãos podem visitar as páginas e programar aí a sua visita ao Monte Alverne e também até seu engajamento em alguma das práticas. Então, mais uma vez, dando as boas-vindas a Ricardo com esse tema maravilhoso, nós vamos convidar Renato, que fará uma breve explanação aqui no início. Desculpem, irmãos, vamos convidar o nosso irmão Acácio para fazer a oração inicial, por favor. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso querido Mestre, aos queridos irmãos da espiritualidade de luz, que seguramente estão conosco aqui nesta noite. Em especial, os mentores de nossa casa, Francisco de Assis, Chico Xavier. Jesus querido, obrigado por nos conceder esta oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em seu nome. Permita, Mestre, a presença entre nós da espiritualidade de luz. Estes nossos irmãos possam, nesta noite, harmonizar os nossos pensamentos, acalentar os nossos corações, de maneiras que possamos esquecer as atribulações do nosso dia a dia, o enfrentamento daquelas provas necessárias para o nosso aperfeiçoamento pessoal, para que possamos alçar voos às esferas superiores. Fique conosco nesta noite, Mestre, que possamos contar com espiritualidade de luz, amparando, intuindo o nosso irmão encarregado do estudo desta noite. Que assim seja. Agradecemos ao nosso irmão Acácio pela essa prece inicial. Vamos convidar Renato, também amigo e trabalhador aqui do Monte Alverne. Renato fará um breve comentário aqui para nós. Desta data tão bonita, né, Renato? Com certeza. É uma data especial para a gente, né, Sérgio? Ricardo, Isa, né? A Cássia, todos nós aqui que trabalhamos no Monte.
É uma data especial porque a gente comemora, né, lembramos de Francisco de Assis, uma data formalmente estabelecida pela Igreja Católica e que respeitamos de coração, porque a nossa casa, né, como foi dito já aqui pelo Sérgio, sempre repetimos, tem Francisco de Assis como nosso patrono, né? Ou como dizemos carinhosamente, Pai Francisco. E o nosso monte é sempre importante, né? Resgatar a história, né? Aproveitar essas datas para lembrar um pouquinho da história do Monte Alverne. Então, o Monte Alverne nasceu de uma intenção do coração do Ariston Santana Teles, nosso querido Tom, quando foi ao Laverna pela primeira vez lá na Itália, um santuário guardado pela Igreja Católica, no local onde Francisco de Assis se retirava de Assis com seus amigos mais próximos para lá estar em comunhão com Deus, na natureza viva. Então, Francisco fazia esses retiros com seus amigos mais próximos. O Laverna, em italiano, né, que traduzido para o português, fica então Monte Alverne, Alverne, né, Laverna, Alverne. É uma montanha, né, próxima a Assis, como eu disse. Então, Francisco se retirava com seus amigos mais próximos para lá. Em um desses retiros, Francisco teve o encontro místico espiritual com o Cristo Jesus, no qual, né, conta a tradição, né, que hoje teremos a chance de ouvir um pouco mais o Ricardo falando, né, das histórias de Francisco. Ele começou ano passado, hoje vai continuar um pouquinho. Então, nas histórias que conhecemos de Francisco de Assis, nessa ocasião desse encontro místico com Jesus, as chagas do Cristo ficaram marcadas nas mãos e pés de Francisco. Então, neste local, né, que podemos dizer sagrado, santo, né, nosso querido Tom, fundador do Monte Alverne, quando esteve lá pela primeira vez, fez um pedido de abrir mais uma casa de trabalho espiritual, porque naquela época ele já tinha participado da fundação de um outro centro espírita em Sobradinho, mas o coração dele e a visão espiritual dele ansiava por um outro lugar que pudesse se iniciar uma nova casa, né? E lá ele fez esse pedido, né? No silêncio da alma dele, ele fez esse pedido. Quando ele retornou, ele já morava em Sobradinho, né? E andando aqui por essa região, por volta de 1980, né? Por volta desse ano, de 1980. Imagine, aqui era praticamente só cerrado, né? Como se diz. Mas eles estão passando por aqui, viu uma plaquinha assim, vende-se ou troca-se esse terreno aqui, ó, que tem 77 mil metros quadrados, estava lá uma plaquinha, vende-se ou troca-se. E o Tom trocou por o carrinho velho que ele tinha, que era o único bem que ele tinha. Aí ele trocou o carrinho dele por esse terreno. E começou devagarzinho a construir essa casa que hoje estamos aqui, né? E o Monte Alverne, então, se materializou nesse plano a partir do pedido dele lá no Laverna, na Itália. E aí, a espiritualidade traz sinais e acontecimentos para confirmar, né, a ligação que o Monte Alverne daqui tem com o Laverna de lá. Uma ligação que para nós da casa é profunda, né, verdadeira, né, movida pelo mesmo amor que movia Francisco, né, essa casa também é movida. E aí a espiritualidade, junto com a natureza, dá sinais. Então, no dia da inauguração do Monte Alverne, foi achada justamente nesse dia essa rocha, né, essa pedra aqui. Foi achada por quem mesmo, Isa? Pelo Amon? O Amon, irmão do Ariston, né, Van? O Van chegou aqui, o Geovan, irmão do Ariston, Eli, Miguel também acabaram de chegar. Então, o irmão, né, do Ariston achou essa pedra. E que quando, então, ele mostrou ao Ariston e a todos que estavam aqui, né, foi visto nessa pedra Francisco de Assis. Né,
uma confirmação de que essa casa tem uma ligação com Francisco de Assis, né? Essa rocha, essa pedra que tem um formato humano, né? E vemos nela também Francisco de Assis. E aí, em ano mais recente, pode levantar, Sérgio, me ajuda aí, legal. Tá pegando aqui essa? Só dá uma olhada ali para ver. E aí, em ano mais recente, acho que por volta de 2017, 18, por aí, né? Poucos anos antes do Tom partir para o mundo espiritual novamente, uma pessoa que frequentava essa casa, né, não trabalhador, frequentava os trabalhos e vinha aqui de vez em quando, foi tirar uma foto num riachinho aqui na região da APA da Cafuringa. Foi tirar uma foto dessa flor. Vocês estão vendo a flor aqui, né? Foi tirar a foto da flor e tirou a foto da flor. Quando ele revelou, ouviu lá, né, imediatamente ele reconheceu nessa imagem aqui, que é o reflexo da luz na água que está caindo aqui, ele viu uma imagem clássica de Francisco de Assis, com os bracinhos abertos assim, e uns pássaros voando aqui, né, em volta dele. E aí, quando ele viu essa imagem, ele imediatamente falou, eu preciso levar ao Monte Alverne, né, entregar ao Ariston. E aí ele fez isso, ele trouxe a foto, e se eu não me engano, foi num mês próximo aqui a outubro. Eu lembro que tinha tinha uma data relacionada, né, se não a Francisco de Assis, alguma data importante ligado, né, ao Monte Alverne. Não sei se era perto do aniversário do Monte Alverne, que é 21 de abril. Enfim, essa imagem de Francisco chegou à nossa casa, né, para nos lembrar dessa ligação com Francisco de Assis. Obrigado, Sérgio, valeu. Então é isso. Então queríamos só, mais uma vez, lembrar desses acontecimentos que são importantes, né, para sempre guardarmos no coração, né, essas revelações espirituais sobre a ligação que essa casa aqui no plano físico tem com o plano espiritual, né? Então, que possamos, nessa noite, festejar a vinda de Francisco de Assis ao planeta Terra, né, no século XIII, lá na Itália, e podermos guardar os valores que Francisco, né, reafirmou, valores cristãos, né, do seu mestre, que é o nosso mestre Jesus, e também como patrono da ecologia, da natureza, né, que tão necessitada está de ser cuidada, preservada nos dias de hoje, né? E o nosso Monte Alverne, né, Sérgio, é um parque espiritual, como o Tom assim batizou, porque é isso, natureza é Deus, Deus é natureza aqui, Deus manifesto nesse plano. Então, que possamos agora abrir nossos corações e mentes para ouvir o Ricardo falando um pouquinho para a gente do Francisco de Assis. Maravilha, Renato. Esse breve histórico do nosso monte. Ricardo, fique à vontade, meu irmão. Mais uma vez, bem-vindo aí à nossa casa. Boa noite a todos. Nós, antes da palestra, eu e Isa entramos ali para a nossa cabine de passe, fizemos uma oração e nós dois nos emocionamos, né? Eu tenho uma emoção muito grande toda vez que eu falo desse tema, não só aqui, como com amigos, né, na vida diária. Acho que é a terceira vez que eu falo de Francisco de Assis aqui. Não sei se eu mereço isso, né? Tá falando dessa magnitude de espírito, principalmente no Monte Alverne do Brasil, né? Que é uma extensão do Monte Alverne original. Eu queria relatar um fato para vocês, já que nós falamos sobre a rocha que foi achada aqui, a fotografia.
Terça-feira nós estávamos num trabalho no Anel de Luz. Acho que Sérgio estava, minha amiga também estava. E o nosso irmão Fernando, que dirige o trabalho, resolveu mudar um pouco a ordem das coisas, tocar um hino antes de uma mensagem. E eu sei que o som deu um problema lá. E, espontaneamente, todos que estavam na sala começaram a cantar a oração de São Francisco. E eu já tinha sentido a presença de franciscanos no trabalho e tal. Mas, no mesmo momento, eu senti aquele odor de flores, de mato, e aquilo, talvez por um momento pessoal da minha vida também, me tocou muito. E, nesse dia, eu tive certeza que Francisco de Assis estava ali. Porque a gente sabe que a mediunidade existe, mas os fenômenos mediúnicos que trazem essa certeza no coração, eles são muito raros, ainda pela imperfeição da gente. E esse me tocou muito fundo, assim, me emocionou muito. E foi uma manifestação tão singela e simples como Francisco era, tão espontânea, que eu decidi que dessa vez eu não ia... Lógico, eu vou aproveitar o que eu já li sobre Francisco para falar algumas coisas aqui, mas que eu ia fazer a coisa da forma mais singela possível. Então eu fiz um mini roteiro aqui, mas se eu falhar em alguma data ou alguma passagem e vocês quiserem me corrigir, porque eu praticamente não anotei nada. A primeira pergunta que eu me fiz quando eu comecei a ler sobre Francisco de Assis é: por que que Francisco é tão atemporal e por que ele é exemplo para milhares de religiões, para ateus, para não cristãos? E a conclusão que eu chego é que Francisco, ao contrário de várias figuras iluminadas da história, que receberam como um toque de mágica, o toque de Deus, o toque da santidade, a santidade de Francisco, ela é construída como qualquer um de nós. Por isso, ler sobre Francisco de Assis é uma terapia, viu, Renato? Renato, que é psicólogo. É uma viagem interna muito forte, de muita descoberta, porque isso é uma divisão que eu faço, tá? É minha isso. Mas eu acho que a vida de Francisco, ela se fez em 4 fases. E fases cada vez mais profundas dentro da descoberta interna do ser. Até culminar numa fase final de sublimação do espírito, e que nós vamos passar por ela aqui. Mas para começar falando da história de Francisco de Assis, é importante a gente sempre estabelecer um elo histórico, da época em que ele viveu. E quando a gente faz isso, a coisa se torna mais impressionante ainda. Por quê? Porque Francisco nasceu na Idade Média. A Idade Média era uma idade em que a Igreja católica, era muito poderosa, não só como uma entidade espiritual de cunho religioso, mas forte economicamente e forte como mantenedora e como estabelecimento de condutas morais. Então, não raros julgamentos eram realizados pela Igreja, as condenações à morte pela Igreja.
E uma interpretação dos livros sagrados, muito, de certa forma, muito radical, né? A gente estuda na história e na escola, né? A idade das trevas, né? Por quê? Porque a arte não era valorizada, porque a natureza não era valorizada, porque a saúde e a ciência não eram valorizados, né? Porque o lado espiritual era construído em cima de punição do corpo e do espírito, porque a noção de pecado era forte, mas ao mesmo tempo a que interessava o domínio econômico da igreja naquela época. Nada contra os católicos, tá, gente? A igreja, as religiões, elas passam elas também evoluem, elas têm a sua história, né? Isso não tem a ver com a fé católica, longe disso. E Francisco, então, nasce numa família que não era rica, não, era muito rica, né? Francisco era filho de um dos maiores comerciantes de tecidos da Itália, né? O pai, apesar de ser muito rico, não era nobre. E nessa época histórica, o que a classe, né, que tinha dinheiro mais queria era título de nobreza. Então ele casa com uma moça, o pai de Francisco, que tinha um título de nobreza. Não era um título muito importante, mas já era alguma coisa, né? Para um comerciante. Por que é importante entender isso? Porque a relação de Francisco com o pai dele foi muito norteada sobre esses conceitos, né? A gente precisa entender isso para entender por que Francisco envergonhou, entre aspas, o pai dele, né? Então ele nasce nessa família com muito dinheiro. Interessante, né, que o nascimento de Francisco já começa com um paralelo com a vida de Jesus, né? Francisco nasce, ele não nasce Francisco, ele nasce Giovanni Bernardoni, né, que é João, né, que para quem já leu algumas obras espíritas sabe da relação de Francisco de Assis com João Evangelista, né? Depois vocês leem o livro do Nunes Maia sobre a vida de Francisco de Assis, vocês vão entender por quê, né? Eu não vou dar spoiler, não. Leiam. Então, ele nasce Giovanni Bernardoni, mas o parto, naquela época, o parto era feito por parteira, aquela dificuldade toda, e a mãe não estava conseguindo dar à luz o menino, Francisco de Assis, e eles são visitados, então, por um mendigo que bate na porta pedindo esmola. E não sei se um funcionário da casa não dá esmola, ou fala, olha, é o momento do nascimento aqui do filho da casa, não é o momento. E esse mendigo diz, então, olha, avise a dona da casa, a senhora, que essa criança só nasce se for no estábulo. E passaram a mensagem para ela. Ela continuou aqui, né? Mas realmente não nasceu, e ela, desesperada, já com dor, o menino não nascia, foram para o estábulo, e é onde Francisco nasce, no estábulo da casa, né? Ao invés de na casa principal. Então, Francisco recebe o nome de Francisco porque seu pai, que estava em viagem à França vendendo tecidos, ele retorna, o menino já tinha nascido, e a mãe queria o nome Giovanni Bernardoni, mas o pai, em homenagem aos franceses, né, com quem ele mantinha muitos negócios, dá o nome de Francisco, né, que é francesinho, né, seria uma tradução, Francisco Bernardoni. Certo. A infância é a infância de uma criança rica, tem alguns detalhes da infância de Francisco de Assis, que são detalhes até bonitos, de uma criança sensível, uma criança, certo ponto, diferente. Mas eu acho que o que mais importa aqui para a gente é Francisco já como jovem, adulto, né? 17, 18 anos. Como eu falei, o pai queria título de nobreza, né? Qual era a forma mais fácil de conseguir isso? Enviar o filho para a guerra, né? Porque os soldados voltavam da guerra e recebiam, não raro, títulos de nobreza como prêmio, né?
pelas batalhas. E Francisco vai à guerra contra Perugia, cidade de Assis estava em guerra. Não chamava Assis na época, né? Estava em guerra com Perugia. E Francisco é capturado em guerra. Ele era, na verdade, um péssimo soldado. Essa que é a verdade. Ele foi capturado e passou 2 anos preso. E só foi solto com o pai pagando uma quantia. E voltou sem título de nobreza nenhum. E nessa prisão ele contrai a malária, que vira uma doença crônica. Na época era uma doença que virava crônica e é uma doença que acompanha ele a vida toda, né? Uma doença que acomete as funções do fígado, do baço, né? É uma doença sistêmica, né? Que afeta o organismo todo. Francisco, antes de ir para a guerra com Perugia, ele já tinha passado por um momento de choque entre a realidade dele de jovem rico e o que o coração dele pedia. Ele recebe a visita na tecelagem do pai, de um mendigo, né? E ele destrata esse mendigo, né? O mendigo pede alguma coisa, ele fala, não, sai daqui. Como todos os jovens ricos da época fariam e faziam, né? Mas, na mesma hora, uma voz interior diz a ele, por que você fez isso, né? Com essa pessoa? Né? Isso quer dizer que se fosse um amigo seu, um riquinho aí da cidade e tal, eu não trataria assim. E ele prontamente corta um pedaço de tecido e entrega nas mãos daquele mendigo e pede desculpas, pede perdão. E ele experimenta uma alegria até então não sentida, né? Mas a posição social, tudo que foi ensinado a ele, continuava sendo mais forte. Então ele continua nas festas, né? Esbanjando dinheiro, as melhores roupas. Apesar disso, Francisco era extremamente cativante, né? Então, era um homem que tinha certa habilidade de conversa com o sexo oposto, né? Com as mulheres, fazia muito sucesso, porque ele era sensível, né? Ele tinha papos interessantes, então os amigos gostavam de estar na presença dele, né? Gostavam das festas que ele promovia. E, de forma, então, que ele decide, né, pressionado por essa sociedade em que ele vivia, né, nesse meio social, ir para outra guerra, motivado por um sonho que ele teve, de ter visto armas, armaduras e tal. Foi para a guerra. Só que, nessa Segunda Guerra que ele se alista, no caminho, ele começa a ter sintomas da malária. E numa noite febril, tem um sonho, provavelmente um mentor espiritual, dizendo a ele que ele estava enganado, que a glória que ele estava destinado não era essa. E ele retorna, então, para a cidade, mais envergonhado ainda, o pai mais decepcionado ainda, né? Não serve para nada, né? 2 guerras, uma é presa, a outra passa mal, né? Para que esse menino serve? Mas até aí tudo bem. Se ele continuasse gastando dinheiro do pai, não teria nenhum título de nobreza, mas continuaria um membro da burguesia da época, né? Dos burgueses. Só que Francisco volta dessa guerra completamente mexido, né? Porque aquele apelo, né, de caridade, de largar a vida de futilidade, se torna muito forte. Até uma passagem também que é muito forte, de Francisco em cima de um cavalo, encontra um leproso na beira do caminho. A lepra naquela época era uma doença incapacitante que alijava o indivíduo da sociedade, porque era extremamente contagiosa. E Francisco, apesar do dinheiro, das moedas que ele joga para aquela pessoa em cima do cavalo, a pessoa continuava com os braços estendidos para ele. E ele então desce desse cavalo, dá um abraço no irmão e beija seus lábios, né? Que provavelmente devia estar ferido, né? Da lepra, porque
por causa da condição da doença. E a coisa começa a se tornar insustentável com o pai dele. Principalmente depois que Francisco faz uma peregrinação para Roma. Era muito comum nessa época a peregrinação das cidades do interior da Itália irem para Roma para as pessoas pedirem graças, né? Participarem do culto, né? Do culto da missa, provavelmente, né? E Francisco então vai. Ele vai motivado por iluminação, né? Me dá um norte, me dá um caminho, mas ainda é o seguinte: me transforme num cavaleiro ou me transforme num comerciante, né? Ele não queria envergonhar o pai. Só que chegando lá, ele encontra vários mendigos na porta do templo, né, da catedral, e ele então doa suas roupas finas para um deles, troca de roupa com o mendigo e decide passar o dia como um mendigo, né? E essa passagem é muito rica, por quê? Porque é muito fácil, né, nós sermos caridosos, né, numa posição, num pedestal. É fácil distribuir uma sopa com a barriga cheia, né? É fácil, né, distribuir um agasalho dormindo num leito quentinho. Eu não estou falando que a gente não deva fazer, mas venhamos e convenhamos, é fácil. A gente não está sentindo na pele, né, o que é, não é isso? Mais fácil ainda é fazer a caridade material e não fazer a moral, né? Mais fácil ainda é dar o dinheiro, mas não perder um tempo ouvindo, né, aquela pessoa. E Francisco, então, experimenta o que é a pobreza. E ele é invadido por uma felicidade indescritível. Retorna para Assis e tem, durante uma ida à capela de Frei Damião, ele tem uma visão, né, num crucifixo de Jesus, Jesus dizendo a ele que ele precisava reconstruir a igreja de Deus, né? E aí ele começa a reformar a igreja, o prédio. Essa é a interpretação que ele teve, né, na época. Essas alturas ele era o louco da cidade. Ele era a figura pitoresca da cidade. E isso para o pai dele era o fim do mundo, né? Ele virar o doidinho da cidade era o fim do mundo, né? O pai dele, então, decide pegar ele pelas orelhas e enclausurar ele dentro de casa. E a mãe, como toda mãe, não aguenta ver aquilo, solta o rapaz e ele então toma uma grande decisão na vida, né? Que meio que vai inaugurar a segunda fase da vida dele e terminar a primeira. Ele decide sair de casa, né? Sair de casa e viver de doações. E o objetivo dele era reconstruir a igreja, o prédio ainda. O pai, não satisfeito, porque o rapaz só sair de casa não ia dar, né, fornecer de volta a honra à família. Era preciso que ele passasse por um julgamento, né, um julgamento da igreja. Para quê? Para que o pai lavasse as mãos, né? Olha, o sacerdote te condenou a ser deserdado, a ser expulso da cidade. Eu lavei minhas mãos e fiz o que a sociedade pede que eu faça nesse caso. E ele leva, então, Francisco ao sacerdote para um julgamento. Qual era o crime? Gastar o dinheiro do pai. Só que gastar o dinheiro do pai, ele gastava a vida inteira. O problema não era gastar o dinheiro do pai, o problema é gastar o dinheiro do pai com os pobres, né? Fazendo caridade. E Francisco, antes de ser condenado, né, tem uma atitude que é
é muito retratada em filme, em livro. Ele fica nu perante a sociedade, dentro da igreja, perante o pai e o sacerdote, entrega as roupas ao pai, e naquele momento, então, ele rompe de vez com a vida de jovem rico dele, dizendo ao pai que ele não era filho dele, né? Que não precisava do pai deserdar ele, que ele não considerava aquele homem pai, que o pai dele estava no céu, né? E aí, então, inaugura de vez a segunda fase da vida de Francisco. Então, até agora, Francisco era um rapaz com uma inquietação muito grande, né? Mas não sabia ao certo qual que era a missão dele nessa vida, né? E é por isso que eu digo, quantas vezes a gente não passa por isso, né? Uma inquietação que a gente não sabe explicar, uma infelicidade que a gente não sabe explicar, alegria em momentos que a gente não esperava, tristeza em outros que a gente achava que ia ficar alegre. E o problema é que essa inquietação, se ela não se transforma em conhecimento, autoconhecimento e uma viagem, né, profunda ao seu íntimo, à centelha divina que habita em nós, muitas vezes essa inquietação se perde, né? E Francisco, então, continuava ainda um jovem, sem saber o que fazer. E ele sai, a história sai que ele sai nu da igreja, recebe um trapo para se vestir do jardineiro dessa igreja aí, que ficou com pena dele, e ele sai, então, sem destino, né? E o primeiro presente que ele recebe da vida, nesse momento, no meio de uma floresta, ele é atacado por alguns bandidos, espancado, né? Os malfeitores perguntam para ele, quem é ele? Ele fala assim, eu sou o arauto de Deus, né? E aí que ele é espancado mesmo, né? E Francisco, uma pergunta, o que vocês fariam, né, nessa situação? Eu moro num castelo, tenho roupas lindas, uma sopa quentinha toda noite, né? Mulheres, festas, e de repente eu, né? Como é que é a palavra? De repente eu tenho um devaneio aí, resolvo sair de casa para cumprir minha missão. E a primeira coisa que me acontece é eu ser espancado, ser deixado no frio lá, 99% ia bater na porta de casa e falar, perdão, papai, eu posso dormir uma semaninha aí só para me recuperar, depois eu volto a ser doidão, né? A maioria faria isso, né? Mas Francisco não fez lição, né? Então a vida dele é repleta de lições, né? E que lições que se aplicam a nós, né? Indivíduos comuns. Porque se a gente pensar assim, Jesus é um espírito de dimensão incomparável para nós aqui no planeta. Mas Jesus era, de certa forma, sobrenatural, né? Jesus é um guia, é um exemplo, mas é distante, né? E Francisco não tem nada de sobrenatural. Francisco é natural, na verdade, né? É a história de nós. É a minha história, é a sua história, né? Quantas vezes nós decidimos fazer alguma coisa, por exemplo, eu vou começar a trabalhar no centro espírita, né? Perto lá de casa. Eu me comprometi aí todo sábado à noite lá, né? Mas na primeira vez, no primeiro sábado, né, o meu primo me chama para tomar uma cervejinha, né? Não é isso? Ou eu tô em casa e tenho uma discussão com meu irmão, motivado a não sei porquê, né? E aí eu não vou. Não é assim? Ou eu tomo a iniciativa de ir para São Gabriel no domingo, né? Mas no sábado, poxa, sábado é dia da gente se divertir. Aí eu vou para uma festinha, eu volto 3 horas da manhã, aí no outro dia eu vou acordar, estou cansado, não vou, né? Não é assim? Né? Então,
tem tudo a ver com a história da gente também. Francisco, então, procura o porto seguro dele, onde, na cabeça dele, naquela época, ele entendia que ele ia ser recebido, né? Ele lembra de um mosteiro e se dirige ao mosteiro, e lá ele é acolhido, mas é acolhido com ressalva, né? Por quê? Porque ele estava parecendo um mendigo nessa, né? Ele já estava parecendo um mendigo, vestido em trapos e tal. Então ele é colocado para cortar vegetal na cozinha, cozinhar. O fato é, ele não se sentiu acolhido, né, de coração, né? E ele, então, permanece um tempo nesse mosteiro e tem um sonho muito bonito com o leproso que ele ajudou quando ele estava no cavalo e que ele beijou o lábio, né? O leproso pede a ajuda dele. Feio falar isso, né? O leproso, aquele indivíduo, pede a ajuda dele. E ele ajuda da mesma forma, só que quando ele olha para aquele indivíduo, tem um pássaro no ombro, né? Começa aí, inclusive, a relação, nos relatos históricos, a relação de São Francisco com os animais, né? Com um pássaro no ombro, e aquela pessoa se transfigura no rosto de Jesus e diz a ele: se queres me achar, você vai me encontrar entre os doentes, os desesperados, os pobres, né? E ele, na mesma hora, se acorda e lembra de uma cidade chamada Gúbio, né? Onde tinha um leprosário. E ele, então, vai e se... Quanto tempo eu já falei? Você está brincando? Já tem 40 minutos? Resumindo, ele vai ao... Muita coisa. Não tem. Ele vai ao leprosário e fica uns 2 ou 3 anos tratando dos leprosos. E ele fica, e ali ele se realiza, ele começa a entrar na terceira fase, que é a fase de saber qual é a missão, né? Ele se inquietou, né? Não identificava sua missão, através de reforma íntima, principalmente através do trabalho na caridade, ele entende qual é a missão dele, né? Ainda de forma, digamos, incipiente e direta. E ele tem, então, outro sonho. Desculpa. Ele tem, agora não lembro se é sonho, se é uma revelação numa missa, de que, na verdade, aquela reconstrução da igreja não era a igreja material, era a igreja, né, espiritual. E aí Francisco volta de Gúbio e volta a Assis. Ele continua ainda fazendo as obras na igrejinha de São Damião, na igreja, na Porciúncula, né, que é onde, em volta da igreja onde eles fizeram a vila franciscana, a vilinha, né? Mas ele entende que ele também precisa pregar, né? É exatamente no momento que ele começa a pregar para as pessoas que ele deixa de ser um doidinho da cidade e ele passa a ser um exemplo. Por quê? Isso é fantástico. Porque Francisco era o que ele falava. Percebe? Né? Não adianta o Ricardo aqui, né, bem vestido, dizer, olha, caridade, né, voto de pobreza, ajude os pobres. O Ricardo é isso. O Ricardo vive isso, né? A essência do Ricardo é essa. E Francisco era, né? Era o que ele falava. E ele utilizava da linguagem de Jesus, que era uma linguagem terna, direta, simples, né? Vocês, sem tirar o mérito de ninguém, Ariston era um que
conversava muito isso, né, com a gente. Às vezes, uma palavra simples, ela é muito mais eficiente no sentido de tocar o coração das pessoas do que um orador que sobe aqui e fala palavras difíceis, né? Que faz uma oração maravilhosa, né? Uma obra literária, né? Quantas vezes, duas palavrinhas, né? Jesus está aqui. É uma oração mais poderosa do que, né, orações e aquela coisa. Então, Francisco era muito direto, muito terno e muito simples. Então, ele fornecia às pessoas o que as pessoas estavam sentindo falta onde? Na igreja. Né? Na igreja. Por quê? Porque a igreja nessa época estava preocupada em ter terra, ter dinheiro, julgar os outros. Né? E olha como as coisas são. Isso é tão verdade que a igreja, porque se a gente pegar a ordem franciscana, é uma ordem ligada à igreja católica. A igreja percebeu isso. Né? Opa, eu tenho que chamar esse indivíduo e criar uma ordem. Né? Por quê? Porque daqui a pouco tem a igreja de Francisco, que é a nossa igreja. Né? A terceira fase da vida de Francisco se inaugura aí. Né? Que é o quê? Francisco começa a ter seguidores. Começou com 2, 4, 6, 8, né? 20, 50, 100. E aí, quando é o Ricardo dizendo aqui o que pensa, mas quando é o Ricardo e mais 100, precisa existir uma ordem, uma doutrina, né? Um código de conduta, né? E aí inicia a fase, então, das bases do franciscanismo. Não é isso? Eu estou pulando algumas coisas aqui, porque é muita coisa. Quais são? Primeiro, voto de pobreza. Né? O que era o voto de pobreza? O que o franciscano tinha? A túnica, uma corda para amarrar e uma sandália. Né? Francisco, por um tempo, andava com um cajado. Quando começou esse movimento todo, ele jogou o cajado para longe. Jejum. Não é? Isso era um resquício da Igreja Católica da época. Através do jejum se sublimava o espírito. Essa é uma questão do franciscanismo que o Francisco de Assis se arrepende no final da vida. Ele pede perdão por ter feito tão mal ao corpo. Né? Quando ele chega num estágio de maturidade espiritual, talvez ele tenha percebido que o corpo é instrumento da alma, né? E ele se arrepende. A ordem franciscana era alegre. Alegria. E isso contava muito na época, numa época em que as pessoas eram sisudas, as pessoas achavam que tinham que queimar os outros na fogueira, eram alegres. Olha como Francisco foi à frente do tempo dele. Diversas vezes, Francisco imitava um amigo, fingia que estava tocando um instrumento, dançava, tudo para alegrar. Quando ele sentia que a tropa dele estava de moral baixa, ele, né, utilizava do artifício da alegria. Artes. Né? Os irmãos eram estimulados a tocar instrumentos, a cantar, né? A pintar, a fazer trabalho com barro. Francisco costumava trabalhar o barro. Né? Inclusive, Francisco acreditava no poder de cura da música. Em alguns momentos de sofrimento físico com as doenças dele, ele pedia música para curá-lo, né? A humildade, que vem junto com o voto de pobreza, humildade e caridade,
que a vida dele toda foi assim. Uma coisa muito interessante é a relação, é de uma inteligência, a relação com a perfeição que Francisco tinha. Conta que uma vez Francisco estava tentando fazer um pote de barro e não saía do jeito que ele queria, não saía perfeito. E ele foi se atrasando, e o horário da oração chegando, e ele pegou o pote e quebrou. E um irmão pergunta para ele, mas por que você quebrou o pote? Ele falou assim, porque eu estava tentando fazer um pote perfeito e não estava me dando conta de que essa busca pela perfeição estava me tirando do caminho, né? E quantas vezes a gente não faz isso? Não é isso? Quantas vezes a gente não fica obcecado por uma ideia de perfeição? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ganhar isso esse ano, eu tenho que conseguir aquele emprego. E a gente para de viver, né? Viver até o evangelho, né? Viver o lado espiritual, para atingir um ideal de perfeição, né? Que não existe. Então, o que Francisco dizia? Faça o melhor de você mesmo, né? Faça o melhor de si, né? A relação de Francisco de Assis com o pecado, né? A orientação dele era: olhe e dê atenção para aquele que peca mais. Qual é a inteligência nisso, né? Quem peca, o pecado é óbvio da época, essa noção de pecado, né? Não trair, não roubar, né? Aquela coisa toda. Hoje nós somos muito mais inteligentes para perceber as nuances de cada erro, né, do ser humano. Mas ele tinha o ideal de Jesus Cristo de prestar atenção nas ovelhas desgarradas, né? Não é isso? Então ele tinha um olhar, né, para os impuros. Isso tudo era uma revolução para a igreja da época, né? Uma revolução. Uma história muito engraçada, uma que exemplifica bem a caridade, né, do franciscano. Uma vez eles são recebidos na vila por uma senhora paupérrima, pedindo alguma coisa para comer. E eles mesmos não tinham comida, né? Porque tem isso também. O franciscanismo sobreviveu a vicissitudes extremas. Eles não tinham que comer em vários momentos, né? Então, essa história de jejum também era um pouco também para justificar a pobreza, né? Não é isso? O que eu vou dizer para o meu irmão? Nós não temos comidas, ou eu vou dizer, meu irmão, o jejum purifica a alma, né? Então, tem esse lado também. E essa senhora chega com muita fome e pede alguma coisa de comer. Eles não tinham. A única coisa que Francisco vê em cima de algum móvel era uma Bíblia. E ele fala para um dos irmãos, entregue a Bíblia para ela se alimentar. E aí o irmão fala, mas como assim? É para ela comer o livro? Engraçado. É para ela comer o livro? E ele fala assim, não, né? É para ela vender o livro e comprar comida. Então, assim, e aí, mas é o livro que nós estudamos. Ele fala, você acha que Jesus está mais feliz alimentando a sua irmã, ou o livro dele servindo para alimentar um irmão? Então, muito à frente do tempo, né? E uma característica maravilhosa, né? Francisco entendeu muito cedo que a natureza é a manifestação de Deus, né? Como a gente vê nos dias de hoje, né, pessoas racionais dizendo assim, mas você está falando aí, mas qual é a prova de que Deus existe? Qual é? É difícil, né? Alguém aqui consegue fazer uma joaninha, ou uma formiguinha, ou um cachorro? Alguém consegue fazer chover? Tá quente pra caramba. Consegue.
né? Alguém consegue pegar uma pétala de rosa e reproduzir em laboratório? E aí? Né? Alguém consegue fazer um planeta desse tamanho aqui girar na mesma velocidade, com o mesmo ângulo, da mesma forma, de uma forma que os raios solares incidam no planeta e mantenham uma temperatura entre 45 e 0 grau, que é uma temperatura que o indivíduo consegue sobreviver? Alguém consegue fazer isso? Francisco percebeu isso muito cedo. Então ele enxergava nas criaturas Deus, né? Deus. E isso conferiu a ele certos poderes, né, de ter uma relação boa com os animais. Dizem, né, que era muito comum ver animais selvagens do lado dele, né? Ele conversava com os animais. Quando ele se exila no Monte Alverne, ele tinha um falcão que o visitava todo dia. Eu acordava no mesmo horário e ainda pousava na janela na hora da oração, né? Então, e aí tem a passagem do lobo de Gúbio. Quanto tempo? Mais uns 5 minutos? Não vou me demorar. Do lobo de Gúbio, que depois vocês podem ler, né? Que Francisco consegue fazer com que um lobo que estava aterrorizando a cidade lá, Gúbio, ele consegue conversar com esse lobo, e o lobo entra em acordo com os seres humanos, né? São histórias que podem ter um pouco de anedota, mas tem muito do que Francisco era, né, em relação aos animais. Então, esse espírito maravilhoso virar símbolo da ecologia em 1300 é impressionante, gente, né? Tudo muito impressionante. Vamos passar agora para a última fase, que a gente pode dizer assim, da vida de Francisco. E aí eu quero dedicar 5 minutinhos para Clara de Assis, tá? Porque eu venho prometendo que eu vou falar sobre Clara nas outras duas e ainda não falei, já acabou o tempo. Francisco, né, começa a ficar extremamente insatisfeito com os rumos que o franciscanismo está tomando, por aquilo que eu falei para vocês. Cresceu demais, muita gente, a Igreja Católica começou a assumir que é uma ordem da Igreja, e aí o sentido principal se desvirtua, né? Alguns irmãos já, tem que ser pobre, mas nem tanto, né? Não é isso? Tem que fazer a caridade, mas vamos ver, né? Para quem que a gente faz a caridade, né? E Francisco fica extremamente desiludido e coincide com a época em que ele estava mais doente, porque Francisco teve malária, que foi a vida toda, e depois ele contrai uma doença que se chama tracoma, né? Que é uma infecção ocular. Naquela época não tinha antibiótico, não tinha nada, então ele perdeu a vista, né? Além de perder a visão, muita dor, né? Secreção no olho. Tudo isso leva Francisco a se desprender cada vez mais do corpo, né? E tomar cada vez mais a forma de espírito, né? Em vida, né? E ele decide então se exilar no Monte Alverne por um tempo, né? Ele já fazia isso frequentemente, como você falou. Ele ia, meditava, mas nesse último período ele vai e fica, constrói uma choupana e fica no Monte Alverne. Vou interromper essa história por aqui. Entra um outro personagem na vida de Francisco de Assis, um tempo antes disso, que se chama Clara de Assis. Quem era Clara de Assis? Uma moça com a mesma história de Francisco. Filha de nobres, não era de um comerciante rico, de nobres. Ela decide seguir, né? Seguir Francisco. Em detrimento da família, né? Contra os pais, contra a vontade dos pais. Clara, como a história é muito injusta com a mulher,
É essa que é a verdade. Nós homens temos que concordar com isso. Porque Clara foi a maior responsável por trazer os conceitos do franciscanismo até hoje, né? A ordem das Clarissas era muito mais franciscana do que os monges franciscanos, né? A ordem que Clara criou depois. Outra coisa que as pessoas perdem tempo, se existiu um relacionamento amoroso entre Clara e Francisco, na verdade pouco importa, existia amor, né? Amor entre duas almas. Se isso se consumou como sexo, faz diferença? Faz alguma diferença, né? A mesma coisa a discussão de Madalena com Jesus, né? É uma forma de diminuir o papel da mulher na história das coisas, né? Então, Clara, aos 18 anos, foge de casa, se junta à ordem franciscana e lá ela tem os cabelos cortados, diz que era uma moça muito bonita, cabelo louro muito comprido, mas o ideal de Clara era seguir Francisco em todos os passos, ou seja, pregar, fazer a caridade. Só que nessa época a igreja já tinha a mão em cima, né, da ordem franciscana, e não era permitido isso para as mulheres. Então ela passa um tempo num convento dos monges beneditinos, e Francisco consegue, com a alta cúria, que ela e algumas irmãs fossem habitar um aposento na igreja de São Damião. E ali se cria, então, né, a semente das ordens das Clarissas, que Clara de Assis foi a fundadora. Mas o que eu queria falar sobre Clara é o seguinte: Francisco, ele tinha o lado espiritual muito aflorado, mas o lado das coisas práticas, humanas e das incertezas que todo ser humano passa, ele era muito propenso a desanimar, a duvidar, né? A entrar num estado mental de inatividade com as decepções, e ela era a força dele nesse final, né? Era uma mulher extremamente forte, objetiva, né? E a gente observa que, não raro, esses espíritos predestinados, iluminados, eles precisam de alguém que cuide um pouquinho da terra, né? Porque a energia espiritual é muito grande, né? E aí falta energia para as coisas do dia a dia, né? Então, Clara foi o esteio de Francisco nessa última fase. Francisco, então, nesse exílio, né, espiritual no Monte Alverne, ele começa a se despedir do corpo. E aí ele começa a ter as experiências mais transcendentais, e a mais famosa é o encontro com Jesus Cristo e as chagas que ele recebeu, né? Alguns historiadores duvidam disso, outros dizem que sim. Existe até uma teoria na Igreja Católica que quanto mais chagas aquele espírito recebe, mais iluminado é, e Francisco parece que recebeu todas, né? Inclusive a última, que é a lança no fígado, né? Tem alguns irmãos dele de ordem que escreveram depois que ele frequentemente no final da vida sangrava, né, nessa região. E para concluir, então, Francisco começa nesse exílio no Monte Alverne a se despedir da vida terrena e retorna à Porciúncula, onde era a ordem franciscana, e nos últimos momentos de sua vida ele faz uma pregação muito bonita, né, que os franciscanos valorizam muito. Eu não vou saber aqui, eu não tenho talento do nosso mestre Aristóteles, né, de declamar, né, mas basicamente a mensagem é: nós até agora obedecemos muito pouco à vontade de Deus. Imagina, né? Ele deixa essa mensagem para os franciscanos e pede que ele seja repousado momentos antes da morte na terra,
porque ele queria ser abraçado pela criação de Deus, né? Não é isso? E conta-se que nos últimos momentos de São Francisco, pessoas presentes, provavelmente médiuns, né, tiveram uma visão maravilhosa da Assunção de São Francisco, digamos assim, em que ele foi recebido, né, pessoalmente por Jesus Cristo, né? Imaginem, meu Deus, imagina, pois é, imagina ser recebido. Tem gente que é recebido pelas figuras mais, recebido por Jesus Cristo e por 11 apóstolos. Por que não 12? Vocês vão saber. Vocês vão saber por quê, né? Gente, eu acho que é isso. É sempre muito emocionante falar de São Francisco. Para mim é uma honra. Hoje eu estava tentando entender assim, por que eu tenho essa honra de... porque falar sobre São Francisco é quase que um tapa na cara, né? Assim, né? Cada coisa que você lê, você fala assim, meu Deus do céu, como eu sou pequeno, como, né? E é aquilo que eu disse, né? Quando a gente pensa em Jesus Cristo, a gente sabe, né, que era um espírito crístico que foi colocado aqui para organizar o planeta. Agora, eu acho que nenhuma outra história exemplifica o caminho de tanto autoconhecimento, de tanto entendimento, né, da criatura humana, de tanto entendimento do planeta que a gente vive, de tanto entendimento da missão que a gente tem, de tanto entendimento do que é ser irmão, né, do que São Francisco. Que o exemplo dele possa florir a nossa vida, né, e inspirar nossos corações. Obrigado. Nosso irmão Ricardo tem razão mesmo, né? Essa biografia de Francisco de Assis, ela é maravilhosa e nos enche de emoção realmente. Agradecendo ao nosso irmão por essa noite especial. Não? Tranquilo, tranquilo. Vamos pedir aos médiuns presentes que nos auxiliem ali no trabalho de passe e convidamos a todos também a ficarem até o final, que a nossa prece de encerramento será lá dentro da sala de passes. Mais uma vez agradecendo aos nossos irmãos do plano espiritual, que o Senhor nos abençoe, nos proteja e que Francisco de Assis esteja também nos recebendo aí nas nossas orações com muita alegria, com muita paz. Que assim seja, meus irmãos.